Qual é o futuro do livro hoje, com a internet? O futuro do livro é a mudança do sistema. Antigamente se escrevia o livro, mas não se imprimia. Em 1400 e 500 e pouco entrou a imprensa. E agora está entrando a internet, são novos caminhos. Eu, por exemplo, produzo um livro, já escrevo para poder ser impresso e ao mesmo tempo para estar na internet. Há quanto tempo o senhor está escrevendo para a internet? Eu fui um dos primeiros a usar a internet por aqui. Uma vez eu estive num congresso de Esperanto na França e ali eu tinha uma conferência a fazer e outros também, eram professores. Falei e eu tenho uma certa tendência de gesticular. E às vezes gosto de pôr um pouco de retórica mesmo quando falo em filosofia. Fiz a minha conferência dentro do esquema previsto e aconteceu que depois de encerrada a sessão, veio um professor de nome Tiblewski da Universidade de Varsóvia, capital da Polônia. Ele é esperantista. Ele me disse assim: eu nunca vi um brasileiro, é a primeira vez. Eu não sabia que os brasileiros conseguiam falar com tanto entusiasmo e gesticulação. Mas aconteceu que um outro francês disse assim: mas no Brasil, as pessoas, elas não usam ainda métodos modernos de comunicação eletrônica. Então eles têm que fazer o máximo com gestos. Por isso é que ele fala com tanto gesto, com tanto entusiasmo, mas nós aqui não precisamos fazer isso. A gente admira, mas melhor seria se no Brasil houvesse mais uso da internet. Professor, o senhor... Um momentinho. Então, eu, pouco antes, uns anos antes, já tinha percebido o problema da internet aqui em Florianópolis. Poucas pessoas usavam. E falei ao Dr. Walter Beaupré, que era o presidente da Associação Catarinense de Esperanto, que nós precisávamos nos modernizar. Eu já estava usando o computador, mas ele ainda na maquininha, não é? Mas as notícias mais recentes no Brasil são de que está havendo um avanço rápido do uso das novas técnicas na juventude. E isso significa que nós estamos nos modernizando. Inclusive no Esperanto nós precisamos nos modernizar. Muitos já fizeram essa etapa, mas em parte não. Porque, em geral, o Esperanto é movido por pessoas de mais idade, mais juízo. e então, essas pessoas ficam nos seus métodos anteriores, quando, na verdade, o Esperanto seria a melhor língua para a internet, porque ela universaliza tantas coisas que a internet universaliza, também devia universalizar a linguagem. Não é fácil usar o inglês na internet, falar inglês na internet. Traduzir é mais fácil os termos escrever técnicos. inglês, mas não falar. Ah, mais fácil escrever em inglês do que falar. É. Ah. Pois bem, então o que se nota atualmente é que a transformação do livro é na direção da internet. A internet é um grande livro, só que é um livro diferente. Ele deve também usar o Esperanto, como de fato estamos fazendo. Eu, por exemplo, publico uma revista de filosofia em Esperanto, mas Simposio. mas acontece que essa mesma revista está na internet. Ela é uma revista, mas não necessariamente só uma revista impressa. O importante é que seja uma revista, hoje, sobretudo, na internet.
Perfeito. E assim nós temos que tornar o Esperanto a língua da internet. Essa é a luta. Tornar-se o Esperanto a língua da internet. E hoje boa parte do movimento esperantista não se atende a esse detalhe. Os esperantistas tradicionais não estão suficientemente atentos a isso, mas importa que os novos esperantistas estejam atentos a esse procedimento. E o senhor aconselha os novos esperantistas a usar o máximo da internet, ou seja, se escrever livro, coloque em PDF na internet. Se escrever em revistas, jogue na internet. Se, por exemplo, tem o site YouTube, que nós estamos usando agora, né? Que a gente aproveita e grava entrevistas e joga no YouTube, para a humanidade ter acesso às ideias. Então, utilizar isso aí é a sugestão que o senhor dá para o movimento esperantista. Eu dou essa sugestão, em parte eu participo na mudança, todavia não sou eu a pessoa certa para isso. Eu sou um homem de 85 anos quase. Isso não é esperantista recente, isso é o esperantista velho, antigo, mas eu, como esperantista antigo, me adapto a novas formas. Eu, por exemplo, publicava livros impressos, mesmo em português. Agora eu estou botando livros na internet e não imprimo, deixo para uma outra oportunidade. O senhor tem quantos livros que não estão impressos? Quantos livros? Livros não impressos, eu tenho pelo menos 30. Não impressos? E o senhor está colocando na internet? Não todos, mas alguns já estão, ali vários. Porque antigamente o senhor escrevia a máquina de escrever, depois que veio o computador, você está usando o computador. Então a maioria dos seus livros que não estavam impressos era da época da máquina de escrever. Aí aos poucos estão sendo digitados e jogados na internet. Eu, por exemplo, escrevi um livro chamado Filosofia do Dia a Dia. Está na internet, está no meu computador, mas não está impresso. Eu, assim, tenho vários outros livros prontos e os outros em andamento. Agora eu estou trabalhando na Enciclopédia de Santa Catarina para a internet. Vamos falar sobre Santa Catarina, a história de Santa Catarina, porque o senhor tem um livro, A Fundação de Florianópolis. Sim. O senhor pesquisou o surgimento de Nossa Senhora de Desterro, hoje Florianópolis, antes da chegada dos açorianos. Foi a época do Dias Velho. E o que o senhor descobriu nessas suas pesquisas? Essas pesquisas foram feitas nos anos 70. O que o senhor descobriu? Há alguns fatos curiosos aqui, por exemplo, de Florianópolis. Florianópolis fez 300 anos e não festejou. Ué, que é isso? Isso é incrível. Incrível? Havia um locutor da Rádio Diário da Manhã, que naquela época disse o seguinte: perdemos a ocasião de fazer uma bonita comemoração de 300 anos da capital de Santa Catarina. Mas por que não foi feita essa comemoração? Em primeiro lugar, porque não se explorava suficientemente a história. E a segunda, porque alguns difundiam, às vezes, ideias muito erradas. Quais ideias erradas? Por exemplo, que Florianópolis tinha sido fundada em 1660. Não tem sentido. E assim outras coisas. A mesma coisa é o problema, por exemplo, festejar o aniversário da cidade. Uns chamam de aniversário de Florianópolis. Na verdade, é aniversário do município. O aniversário de Florianópolis é o povoamento. Povoamento. Como é que foi esse início do povoamento de Florianópolis? Foi um bandeirante chamado Dias Velho, vindo de São Paulo? Sim. E ele veio com seus agregados, alguns índios, alguns escravos negros, não sei se na época existia escravos negros. Como é que foi Aqui isso? nós temos uma coisa curiosa, um conflito de história. Às vezes se diz assim, Florianópolis, cidade açoriana. Não é verdade? Não é verdade? Pois os açorianos vieram depois. Vieram depois? O Florianópolis é uma cidade bandeirante, inclusive eu uso essa expressão.